Boa noite com Jesus. Dá início ao nosso culto familiar nesta noite. E nós iremos cantar uns hinos aqui. Logo depois nós vamos continuar, né? Deixa eu só colocar aqui o microfone. Gente, dá início, né? Hoje eu estou só, meu ajudante já não chegou, mas o importante é que nós vamos dar início ao nosso culto esta noite. Vou louvar o Senhor, escolhi aqui o hino. Vamos louvar o Senhor com os hinos aqui abençoados. É o 115 do Inário. Do Inário. Antes nós vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós estamos mais uma vez reunidos, Senhor, neste momento para mais um momento especial na tua presença. E queremos nesta noite agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar, Senhor, em companheirismo contigo em torno da tua palavra. Que o Senhor nesta noite possa abençoar os hinos que nós iremos cantar. O Senhor possa abençoar nesta noite, Senhor, aqueles que estão do outro lado. Ou possa também nesta noite receber, Senhor, a bênção do Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. 115 do Inário. Fez. Ele fez. 115. Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre, ó bom lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá,
pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Quer neste mundo todo mal vencer. Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Vida senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia. 113. 113. Aleluia. 103. Já conosco estaria até o fim. Seguiriam a todos que creem. Ele falou assim: cai monte dos homens, As suas promessas sempre está de pé. Ele tem aprovado que não mudou. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e nada mudou. Nele está nossa fé, poderoso Ele é. Vida ao cego, eu em medo, Ele libertou. 5 pães e Dois 2 peixes, peixes, mais de 2.000 Ele alimentou. Operou na Judéia, em Cafarnaum e em Nazaré. Continua operando aqui no Brasil. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e de nada mudou. Nele está nossa fé, poderoso Ele é. Aleluia. Deus louva aqui o 100. 100. Número 100. Não somente para fazer o peito singular, é mistério agir com muito amor, mas as coisas humildes para executar, deve fazê-los com fervor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver, ou talvez alguma vida possa alegrar, com palavras doces em amor, ou talvez alguma alma triste alcançar, com a mensagem do Senhor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar
brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver, por maior que seja o teu esforço exercer, por mais firme a tua devoção. Em redor quantas almas vivem sem prazer, agir na escuridão. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver. Louvar mais um 38. Mais um hino. 38. 38. Deus, olhando do céu para a terra, não viu nenhum justo sequer. Até mesmo os seus seguidores o abandonaram, perdendo a fé, pois eram levados no justo aos ídolos do mundo de condenação. Deus viu nossa necessidade, de boa vontade estendeu-nos a mão. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus. E a porta é Jesus. Vivíamos sempre caídos, perdidos por causa das transgressões. Jesus tirou-nos a rede, caindo a parede da separação. A mulher que adulterasse na lei de Moisés deveria ser morta. Levaram-nos diante de Cristo neste mesmo ato, mas ele era a porta e ela passou. E ela passou. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus, e a porta é Jesus. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus, e a porta é Jesus. Amém. Ana Maria tem unha? Não, tem unha? Não presta aí, deixa eu mandar aqui um áudio. O link aqui. Graças a Deus, nós estamos aqui já, graças a Deus, louvando o Senhor, e estamos aqui, estamos dando início ao nosso culto familiar, né? E graças a Deus que Deus tem nos abençoado, e nós temos chegado mais um dia
mais um sábado aqui, junto para compartilhar este momento tão importante, né? Deixa eu ver aqui. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar, e todo esse passe, toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A Sombra da noite se aproxima, e nele o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde, Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. 225. 225. Pode tirar. Já. Na tua infinita graça, oh Pai, Pai, perdoa as minhas transgressões. Me sentir mais uma vez a graça e dai-me a tua paz no coração. Mais uma vez eu sinto meus pecados, é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas o Senhor que deixou consumado me deu a paz, me concedeu perdão. Mais uma vez eu sinto meus pecados, é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor,
a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meus pecados tra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor, né? Nós estamos felizes mais uma vez de poder estar compartilhando nesta noite a palavra. Nós estamos muito felizes mesmo, como nós temos feito em todo o nosso, durante esses tempos em que nós estamos vivendo um tempo muito difícil. E nós, pela graça de Deus, Deus nos deu essa oportunidade de usar os meios de comunicação, usar as redes sociais para fazer aquilo que Deus nos ordenou, é pregar o Evangelho, né? A palavra de Deus disse: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Nós estamos fazendo mais do que o certo, né? Pregando, levando a palavra de Deus. No meio de um dia como hoje, no meio de tantas coisas, raramente, dificilmente a pessoa ela para ouvir a palavra. Mas nós estamos de certo que alguém vai ouvir isso. É como testemunho de pregador, que ele falando, ele saiu para o mato, Deus mandou ele sair e ir para o mato orar. Chegando lá, ele disse: Senhor, mas quem vai me ouvir? Deus disse: ora, canta os hinos, ora e prega. E ele começou a cantar, a louvar e pregar a palavra. De repente apareceu alguém no meio do mato para ouvir a palavra e certamente recebeu a Cristo como Salvador da sua vida. E é isso. No meio de tantas coisas, no meio deste mundo, deste universo de pregadores, eu estou aqui com a minha voz pregando para falar do amor de Deus nesta noite. Nós não vamos nos demorar muito, até porque hoje eu estou só, estou sem ajudante, não posso fazer muita coisa, se movimentar, e a nossa tecnologia não nos permite muito, porque eu uso o meu celular, mas alguém certamente queira, se quiser dar tiver ouvindo e quiser dar uma palavra aí, é só ligar para o telefone da irmã Maria ou mandar uma mensagem aí. Certamente nós vamos botar alguém aí para ouvir. E graças a Deus, Deus tem nos dado uma oportunidade. Já vai chegar, estamos chegando mais de mês, confinado em casa, toda a nação, todo o mundo estão confinados em casas, esperando passar essa pandemia. Mas uma coisa é certa: um dia houve um toque de recolher. Deus, o Senhor, falou para Moisés que haveria um toque de recolher,
que ele haveria de matar o cordeiro e o sangue seriam comido o cordeiro, e o sangue do cordeiro seria colocado no umbral da porta, porque o anjo da morte passaria naquele dia no Egito, justamente para trazer uma praga de morte sobre aquela nação a qual trazia o povo de Israel sobre cativeiro. E Deus levantou um profeta ali para chegar até aquele rei, o rei do Egito, Faraó, para que ele pudesse libertar. O que era que Deus queria? Deus estava exigindo que ele deixasse que o povo fosse adorar a Deus, servisse o Senhor. Mas ele endureceu o coração para Deus, com a permissão de Deus. Certamente a Bíblia diz que Deus endureceu o coração dele, para que Deus pudesse tirar Israel com forte mão, como ele havia prometido a Abraão, o seu profeta, que o seu povo seria peregrino por 400 anos no Egito, mas Deus libertaria. Então chegou o dia e aquele homem endureceu o coração e Deus deu um toque de recolher. Naquela noite, nenhum poderia sair de debaixo daquele sangue, debaixo do seu telhado, não, porque o anjo da morte passaria, e se o anjo da morte pegasse alguém por ali, certamente morreria, principalmente se fosse primogênito. E certamente Deus castigou aquela nação. E nós estamos vivendo esse tempo em que as autoridades determinou esse toque de recolher, que ninguém possa sair da sua casa, possa ficar em casa por causa desse vírus. É um sinal de Deus, né? Mas certamente ele não alcançará os filhos de Deus, porque os filhos de Deus estão marcados com a marca de Deus, que é o Espírito Santo. E graças a Deus, eu quero ler uma escritura. Estava meditando desde ontem. É uma escritura bem conhecida, pregada por muitas pessoas, muitos pregadores. E eu queria meditar nessa escritura nesta noite. São João capítulo 3. São João capítulo 3. Graças a Deus. Capítulo 3 de São João. A partir verso 1. Diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Por que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele? Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito
é espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que o Senhor possa vivificar a tua palavra nos nossos corações, Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu estou com uma mensagem profeta de Deus para esta era. É necessário vos é nascer de novo e poder de transformação, né? Eu apenas não quero entrar em muitos detalhes sobre o novo nascimento, até porque nós já temos muitas pregações sobre novo nascimento, né? Nós estamos recheados de novo nascimento. Mas eu quero pegar uma palavra só aqui, que é o versículo 7, que diz assim: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. A palavra que eu quero pegar é necessário vos é. É o que eu quero pegar. Eu fui olhar, estava meditando, fui pesquisar no dicionário sobre o que é a palavra necessário. Porque Jesus disse aqui que é necessário, há uma necessidade, que o homem possa nascer de novo. Há necessidade, há uma necessidade. E eu fui olhar na palavra necessidade, tem vários significados a palavra significado de necessário. Agora, por que é necessário o homem nascer de novo? Por que é necessário que o homem tem que nascer de novo? A palavra de Deus, ela mostra no capítulo 9, 29, 28, eu quero usar a escritura um pouco aqui, da palavra de Deus, Hebreus capítulo 9, verso 28, a palavra de Deus, estamos recheados de escritura aqui nesta noite. Por que a necessidade que o homem nasce de novo? Eu quero ler essa escritura para depois a gente falar alguma coisa a respeito disso, né? Hebreus capítulo 9, verso 28, diz a palavra assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. O homem, para ele ser salvo, há uma necessidade. E é necessário que haja no homem uma transformação. Ele tem que ser transformado. Porque ele não pode entrar no céu, ele não pode ir para a terra prometida da mesma forma que ele nasceu. Porque ele nasceu em pecado. O salmista Davi diz no Salmo 51, ele diz que eis em que em pecado me concebeu a minha mãe, e em iniquidade ele foi formado.
o homem foi formado o homem nasceu em iniquidade, nasceu sendo um homem iníquo, pecador. E a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, que vamos meditar nessa palavra. Quero ler mais uma escritura, só para não ficar nas minhas palavras. Mas há uma necessidade que o homem tem que nascer de novo. O homem tem que nascer de novo. Por que ele tem que nascer de novo? Porque o que é nascer? É ser transformado. Romanos capítulo 3. Deixa eu ver aqui. Capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso 23. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta é a condição de todo ser humano. Esta é a condição de todo homem, que ele veio ao mundo, ele veio sobre isto, sobre pecado, ele veio sobre destituído, ou seja, destituído, ele está fora da glória de Deus, devido à sua condição, devido ao pecado, porque o pecado afastou o homem de Deus. O homem, devido ao seu pecado, ele se afastou de Deus, ele nasceu nesta condição. Por isso que todos nessas condições, tanto judeus como grego, como gentil, todos nasceram nessa condição, sobre a condição do pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 2, se você meditar, que Deus, capítulo 1, a Bíblia diz que Deus fez o homem e deu o homem todas as árvores do jardim, ele poderia comer livremente. Ele poderia comer livremente de todas as árvores do jardim. Porém, Deus deu uma lei para o homem. Deus deu uma palavra para o homem. Deus deu um mandamento para o homem. Que mandamento Deus deu para o homem? Deus disse: olha, Adão, de todas as árvores do jardim tu poderás comer livremente. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que delas comer, certamente morrerás. Esta era a palavra de Deus. Deus, o profeta de Deus, disse que Deus deu no jardim do Éden para Adão e para sua esposa, para sua companheira, a palavra. A palavra era o escudo dele. Ele não tinha que crer em mais nada. Ele não tinha que crer em outras vozes, o que alguém ia dizer. Ele tinha apenas que ficar com aquilo que Deus disse que ele tinha que ficar. Que ele poderia comer livremente de as árvores. Porém, daquela árvore ele não poderia comer porque ele morreria. E como todos nós conhecemos, o homem foi lá e comeu a palavra. Ou seja, ele tomou a palavra, ele tomou outra palavra no lugar da palavra de Deus. Ele ouviu a voz da sua esposa em vez de ouvir a voz de Deus. E a Bíblia diz que quando ele comeu, abriu-se os olhos e eles perceberam que eles estavam nus. Esta é a condição de todo homem a partir daquele momento que Adão quebrou a palavra de Deus. Todos ficaram nus, desprotegidos, sem proteção de Deus. E o que Adão fez? Olhando que ele estava nu, a primeira coisa que ele fez, ele correu e se escondeu. Ele achou que se ele pegasse uma folha de figueira e cobrisse aquilo dali, ia resolver o seu caso, ia resolver o seu problema.
E Deus passando ali chamou: Adão, Adão, onde tu estás? Ele disse: Senhor, eu ouço a tua voz, mas eu não posso apresentar-me a ti. Mas por quê? Por que, Adão? Porventura, Deus disse: porventura comeste da árvore que eu te disse que não havia de comer? Senhor, a mulher que tu me deste por companheira, ela comeu e me deu, e eu também comi. Ele se preocupou logo quando ele olhou, ele se preocupou logo de criar logo uma religião, diz o profeta de Deus, de criar uma cobertura para ele, para cobrir a sua nudez. Só que aquela cobertura, ela não servia para Deus aquilo. Aquilo não cobriria nada para Deus. Por quê? Porque a única coisa que cobre o pecado, que tira o pecado do homem, é o sangue. Então Deus olhou para ele, aquela condição que ele esteve ali, e Deus teve que tirar ele do jardim do Éden. Por quê? Porque o jardim do Éden era um lugar perfeito, de perfeição. E o pecado agora não poderia reinar naquele lugar, porque aí era um lugar de santidade. E o homem não estava mais naquela condição de santidade. Ele tinha quebrado a lei de Deus, tinha quebrado a palavra de Deus, tinha ouvido outra voz no lugar de ouvir a voz de Deus. Portanto, ele teve que se separar, teve que sair daquele lugar. Agora, para o homem voltar para aquele lugar, é o que Jesus disse: há uma necessidade. Porque ele tem que voltar para aquele lugar. Porque Cristo morreu para fazer o caminho de volta. Porque se não houvesse dessa condição, não precisaria e Cristo não haveria. E a morte de Cristo não pode ser em vão. Então há uma necessidade, como diz Jesus: não te maravilhe, dizer-vos necessário vos é. Há uma necessidade. O homem voltar para lá, de novo reinar naquele lugar de paz, de amor. Há uma necessidade, que ele tem que fazer isso, para voltar ao caminho de novo. Então o que Deus fez? Deus pegou um cordeiro, matou aquele cordeiro e fez aventais para aquele homem. Ou seja, aquela primeira cobertura que Adão fez para ele e para a mulher dele não serviu. Não adiantou nada. Continuavam do mesmo jeito. Deus teve que fazer uma aventais, matar um cordeiro, fazer uma aventais para ele, para que Deus pudesse aproximar-se através de Adão, através daquele sangue daquele cordeiro imolado ali. Deus se aproximou de novo com o homem para poder ter comunhão com o homem. Então a palavra de Deus vem e diz aqui em Romanos capítulo 8, para nós aprofundar mais um pouco, para nós falar mais um pouquinho, que eu quero ler a palavra, quero ler um parágrafo da mensagem do profeta de Deus para esta era. Romanos capítulo 8, verso 7. Porque veja só, o homem, agora a partir daquele momento, toda a inclinação do homem físico, ela é inclinação para as coisas carnais. Por quê? Primeiro porque ele nasceu, agora ele ia viver sobre aquela condição, sobre aquele pensamento, sobre aquele arrazoamento. Ele arrazoou a palavra. Ele substituiu a palavra pelo arrazoamento. Trocou a palavra pelo conhecimento. E agora quem estava operando agora? A morte. E a morte agora, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, como nós lemos, estão da glória de Deus. No capítulo 8, verso 7, diz assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o poder pode ser. Agora, a inclinação
que Adão e Eva tomaram, decidiram inclinar-se para o arrazoamento, agora se tornou inimizade contra Deus. Por quê? Porque Deus não poderia viver com o pecado e a santidade juntos. Teve que ter separação. Deus teve que separar-se de Adão. Deus teve que se separar agora. Porque não pode andar a santidade e o pecado juntos, não pode estar junto. A palavra de Deus, você não pode agradar dois senhores, ou agradar um ou outro. E agora tornou-se um pecado, o homem tornou-se inimigo de Deus. Porque agora a inclinação dele foi para o quê? Para o pecado, para o erro, para o arrazoamento. 1 Coríntios, capítulo 3, vamos já terminar aqui a escritura. 1 Coríntios, eu quero só ler mais um pouco, capítulo 3. Capítulo 3, verso 3 de 1 Coríntios, diz assim: porque, veja só, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Esta é a condição do homem físico, ao homem, matéria. Esta é a condição que ele está. Que ele produz só inveja, dissensões e outras coisas que a palavra de Deus mostra. Essa é a natureza que o homem adquiriu pelo conhecimento lá no Jardim do Éden. Então, com tudo isso, ele está fora, está afastado da presença de Deus. Agora, para ele voltar, o que é preciso? Há uma necessidade. Aí eu fui meditar sobre o que é necessário. Palavra necessário. Por exemplo, necessário significa absolutamente preciso, que vem da palavra precisar. O homem, quer dizer, o homem precisa voltar ao estado original dele. E como ele vai voltar? Através da necessidade. Outra, é indispensável, ou seja, é indispensável que o homem permaneça na condição que ele se encontra. Por isso que tem que ter, o homem tem essa necessidade de encontrar de novo com Deus. Outro exemplo, é o que não pode ser de outro modo. Aqui eu posso parar um pouco para falar sobre isso. Ou seja, não há outra maneira, não há outro meio a qual o homem possa voltar a Deus, se não for através dessa necessidade. Ele necessita, entre vida ou morte, voltar para a palavra de Deus, voltar para Deus. Ou seja, ele necessita, ele precisa, é indispensável. Ele tem que retornar para a palavra. Mas para ele retornar, ele necessita de voltar aos princípios e à forma, original da palavra de Deus. Outro exemplo. O que é preciso? Requerido, quer dizer requerer. Ele tem que requerer os seus direitos. Como ele vai requerer os seus direitos? Através de Cristo. Porque Cristo requereu o seu direito no Calvário. Quando ele morreu, foi ao sepulcro e ressuscitou dentre os mortos e tomou a chave do inferno e da morte e venceu. E ele requereu o direito de novo, trazendo de volta para que todo homem possa requerer esse direito através dele. Então,
exemplo, saúde. É necessário você ter saúde. Por quê? Porque se você não tiver saúde, você não pode trabalhar. Você não pode permanecer. Porque a doença vai chegar, ela vai enfraquecer você e você vai voltar ao pó, como diz a palavra de Deus. Há uma necessidade de você se manter saudável. Outro exemplo. Por exemplo, quando a mulher, por exemplo, ela entra num estado de parto, que é complicado o parto para a mulher, e vai até os médicos, e os médicos ali, ele requer, há uma necessidade de salvar vidas. Tudo que o médico tem que fazer é salvar vidas. Apesar que muitas das vezes ele tem que decidir quem ele vai salvar, se é a mãe ou se é o filho. Mas há uma necessidade dele salvar uma vida. Alguém vai ter que manter-se vivo ali naquele momento. Há uma necessidade. O que é que ele faz? Ele vê todos os meios, todas as possibilidades, quem é que tem mais condição de sobreviver. Aí ele entra e decide e toma a decisão. Claro que ele toma a decisão pela vontade, não que ele quer, mas por causa da necessidade de salvar a vida. E muitas das vezes a mãe é sacrificada para que o filho possa vir ao mundo, para que aquelas primeiras vidas possa ser decidido a viver. E não é diferente hoje que nós estamos vendo nesses dias que nós estamos vivendo. Muitos países estão decidindo quem vive e quem não vive. Muitos estão decidindo que a maior parte dos idosos sejam sacrificados. Por exemplo, quando o fazendeiro veio atravessar no Rio Araguaia. Aqui, o que é o Rio Araguaia? É um rio que é enxertado de piranha. O que é que ele faz? Ele tem que sacrificar alguém. Alguém tem que ser sacrificado. Um boi tem que ser sacrificado para que os outros possam se salvar. Por quê? O que ele faz? Ele vê aquele que está em menos condição de sobrevivência. E ele coloca na frente. E o que acontece? Aquelas piranhas, tudo volta o seu foco para aquele animal. E enquanto aquele animal está sendo sacrificado, aquela manada toda está passando ileso. Ou seja, alguém está sacrificando a sua vida para que possa ser salvo aquele rebanho. Alguém sacrificou sua vida para que você pudesse salvar, para que você pudesse ter direito de vida eterna. Cristo Jesus sacrificou a si mesmo, se entregando à morte de cruz para salvar a humanidade. Então, há uma necessidade. Então Jesus disse: não te maravilha de dizer, necessário vos é nascer de novo. Agora esse homem tem que nascer de novo. Agora não importa, como diz o profeta de Deus na mensagem, necessário vos é nascer de novo. Parágrafo 39, eu quero ler aqui. Ele diz assim: e não importa quanto temos pensado, importa quanto temos pensar que estamos corretos em dizer eu creio, ou nos ligando a uma igreja, você ainda é o que você era, até que você realmente nasça de novo do Espírito de Deus. Isto não te muda seu credo, ligando-se à igreja, ou mudando suas ideias, ou suas intenções. Embora isto possa parecer tão bom quanto queira, isto ainda não é correto. Há algo que tem que acontecer. O novo nascimento é uma experiência, algo que torna que
toma lugar. Então isto não é aquilo que traz um novo nascimento. Agora as diferentes igrejas, elas dizem, bem, você aceita isto, ou creia naquilo, e está correto, mas não é. Agora, antes que tudo, para base de volta à redenção, a razão pela qual temos que nascer outra vez é porque a Bíblia nos ensina que todos nós nascemos em pecado, formados em iniquidade. Todos nascemos em pecado, em iniquidade. E viemos ao mundo falando mentira, ou seja, somos mentirosos. Nós nascemos nesta condição de homens mentirosos, de homem pecador, de homem injusto. Essa é a nossa condição. Logo isso nos mostra nossa natureza. Esta é a natureza humana, pecaminosa, a natureza animal, humana. Essa é a condição. Nós não somos bons. Antes de tudo, então nós não podemos alegar qualquer coisa, pois nossas astúcias ou sinceridade, ou quão grande nós somos, ou quão pequenos sejamos, ou o que for, mas nós estamos todos juntos errados, antes de tudo, e não há nada que possamos fazer a respeito disto. Não há nada. Nós não podemos fazer nada. O homem não pode fazer nada para salvar o outro homem. Não pode fazer nada para tirar o homem do inferno. O homem não pode fazer nada. Adão achou que ele fazendo aquelas folhas, colocando aquelas folhas de figueiro, estava tudo resolvido. Deus mostrou que não. Deus foi lá, matou um cordeiro e deu nova roupa para eles. Ou seja, nós necessitamos de nova roupa. Nós precisamos de novas roupagens para este homem natural, para que ele possa chegar diante de Deus. Ele precisa de uma nova roupa. E qual é essa nova roupa? É o Espírito Santo de Deus. Ele precisa ter uma nova roupa. Por quê? Porque o homem por si, ele não pode fazer nada. Ele é um pecador. Ele está na mesma qualidade que como qualquer um. Um pastor, um bispo, evangelista, diácono, não pode salvar ninguém. O homem não pode ser salvo por mérito próprio, diz a palavra de Deus, que a salvação é de graça, não vem pelas obras para que ninguém se glorie, para que nem ninguém diga assim, eu sou melhor. Isso existiu entre os discípulos. A Bíblia diz que eles estavam lá discutindo entre eles, quem seria o maior no reino do céu. Quem ia reinar, quem ia ocupar a primeira cadeira. Jesus disse, ninguém pode ocupar. Jesus pegou uma criança e colocou e disse, aquele que não se tornar como esta criança não pode entrar lá, não pode ver o reino do céu, não pode herdar. Ou seja, não foi porque alguém foi escolhido como primeiro, ele vai ser o primeiro da lista, não. Vê que a palavra de Deus diz que os primeiros são os derradeiros, e os derradeiros serão os primeiros. Essa é a ordem de Deus. Essa é a ordem da lei das coisas de Deus. Não é porque eu quero, não é pelo meu mérito, pelo meu conhecimento, pelo tanto que eu leio a Bíblia, pelo tanto que eu conheço ela, que eu tenho tantas mensagens na cabeça. Não, não é por isso, por esse mérito. Porque fosse por esse conhecimento, logo lá no Jardim do Éden, Deus tinha deixado Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Porque ele é razoável, tinha conhecimento.
Mas não foi isso que Deus requeria. Então nós não estamos todos nesta condição. Não há ninguém perfeito. Agora, um homem não podia salvar o outro. Agora isto não fez nenhuma diferença. O que qualquer um tente dizer, nenhum homem pode salvar o outro. Não importa quão inteligente qual seja seu ofício, quer seja um pastor, sacerdote, bispo, cardeal ou papa, ele não tem nada a ver com a salvação da vida de um homem algum, porque ele mesmo é um pecador. Porque ele mesmo é um pecador, nascido em pecado, formado em iniquidade, vindo ao mundo, proferindo mentira. Ele é um mentiroso, em primeiro lugar, e qualquer palavra que ele possa dizer será uma mentira, se ela for contrário à palavra de Deus. É o plano de Deus. Então não existe ninguém melhor. Não existe pastor bom, não existe sacerdote, não existe bispo, não existe nada bom que possa salvar. Todos estavam na mesma condição. Agora, a diferença é que um homem que tem o ofício de Deus, ele possa impor as mãos e trazer a palavra, porque ele foi justificado pela palavra, como a palavra de Deus em Romanos capítulo 5 diz. Primeiro, sendo justificado por Cristo Jesus, temos paz com Deus. Aí sim, o homem pode sim falar a palavra e através da sua palavra as pessoas vêm a Cristo. Tirando disso aí, não é o mérito dele, não é o que ele conhece, o que ele entende da palavra, o tanto que ele conhece. Não, é o tanto quanto Deus revela à pessoa. Contudo, Deus traçou um plano para o homem ser salvo. Deus traçou um plano para que o homem possa ser salvo. Deus traçou um plano para trazer um homem de volta à palavra. E aqui sobre essa base que Jesus bem diz, necessário vos é o homem sobre esta condição que ele veio em pecado, nasceu em pecado, está destituído. Ele tem essa base sobre o pecado, nada ele pode fazer. Mas há uma necessidade de um homem ser salvo. E o homem só pode ser salvo quando ele sente essa necessidade e expressa essa necessidade, crendo na palavra do Senhor e aceitando a palavra da forma que ela é. Então, quando ela aceita a palavra, ela aceita o sacrifício de Cristo, aí vem, como diz o profeta de Deus na mensagem, o poder de transformação. Aí ele é transformado. Agora ele é transformado, como diz Romanos capítulo 12, transformado por uma nova fórmula de vida agora. Não é mais aquela fórmula dele, aquela maneira dele. Não é o que ele vem à igreja e aceita Jesus e o nome dele é colocado no livro lá. Isso não funciona. Não. Ele tem que sentir a necessidade de querer, ele tem que requerer esse direito. Como diz aqui, o que significa? Ele tem que requerer esse direito, ele tem que querer ser salvo. E quando ele quer, quando ele sente necessidade, o que é que a Bíblia diz? Ele ouve a palavra e com o coração ele crê e aceita o sacrifício de Cristo. E aí começa o processo de transformação deste homem velho para um novo homem. Através da transformação, pela renovação do Evangelho, pela transformação do Espírito de Deus através da palavra. Porque o homem só pode ser transformado através da palavra. Não há outra maneira que o homem possa ser transformado. Ele tem que ser transformado pela palavra. É a palavra, é o Espírito da palavra, que é o Espírito Santo,
que faz a transformação deste velho homem para um novo homem, para uma nova criatura. Como diz Gálatas capítulo 5:16, que esse homem, o fruto dele, este homem natural, o fruto dele o que é? O desejo dele está expressado ali. Gálatas capítulo 5, vamos só meditar um pouco, para nós não demorar muito. Nós vamos terminar já. Eu quero concluir isso aqui sobre essa palavra de necessário vos é, né? É uma necessidade. O homem tem que sentir essa necessidade. Ele tem que reconhecer que ele é pecador, que ele precisa mais do que nunca de um Deus. Gálatas capítulo 5, verso 16, ele diz assim: digo, porém, andai-vos em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, do homem natural. Porque a carne cobiça contra o espírito. Há uma divergência, uma ligação, uma briga entre carne e o espírito. Um quer fazer uma coisa e o outro está puxando. Agora, quem vai vencer nessa luta aqui? Desculpa, quem vai vencer nessa luta aqui? Nessa disputa aqui, para essa transformação deste homem, deste velho homem para um novo homem. Quem vai vencer essa luta aqui? É como disse o cacique. Quem vai vencer? Aquele que o cacique, aquele que o índio alimenta mais. Se você alimentar o Espírito de Deus, o que vai acontecer? Mas sois guiados, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados, se o Espírito guia, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei do pecado. O pecado já não reina mais, o pecado não domina mais. Mas continuando, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne, o desejo da carne, o que a carne trouxe, o que o desejo trouxe, o que a intelectualidade trouxe, o que razoamento trouxe para este homem, tudo que o homem natural é isso aqui, que ele nasceu nessa condição de pecador. É isso aqui, Porque todos nasceram, mas sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestadas. O que manifesta nesse homem? É o desejo pecaminoso dele. É o desejo que ele trouxe com a queda lá no jardim do Éden. Quando ele arrazoou, que ele se tornou semelhante a Deus, ao conhecimento, sabendo do bem e do mal. Pelo conhecimento, pelo arrazoamento, ele trouxe isto aqui. A partir daquele momento, ele arrazoou. Ele deixou a palavra guiar, deixou que o Espírito guiasse ele, a palavra, a lei natural do Espírito de Deus, e deixou a lei do homem, a lei do pecado guiar ele. E ele nasceu sobre esta condição. Tudo isso aqui é a condição que o homem é. Porque as obras da carne são manifestadas, os frutos da carne, os desejos da carne desse homem, os quais são idolatria, ou seja, o idólatra. Nós nascemos nesta base de gentil idólatra. Nós não tínhamos direito, porque nós éramos considerados idólatra. Idólatra, adorador de outros deuses, adorador de outros ídolos. Ou seja, nós adoramos outras coisas, substituímos outras coisas no lugar da palavra. O homem substituiu a palavra pela inteligência, ele substituiu a palavra pela aquela folha de figueira. O homem tem substituído a palavra por religião, por crédulo, por igrejas, criando credo, criando doutrinas
ensinamentos, trazendo morte ao homem. Mas se sois guiado, porque as obras da carne são manifestadas, as quais são adultério, foi o primeiro pecado que aconteceu lá, fornicação, impureza, o homem se tornou impuro. Por isso que Deus, ele tirou ele lá daquele jardim, porque ele se tornou impuro. Ele não podia mais permanecer naquele lugar, porque agora o pecado tornou ele se impuro. Tornou ele agora sujo. E ele não podia mais ficar naquele lugar de santidade. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, o homem se tornou inimigo de Deus. Você vê que nós lemos Romanos, que o pecado, o homem, quando chegou a essa condição que ele escolheu, se tornou inimigo de Deus. Ó, irmão, quão triste o homem, que condição o homem se encontrou, sendo inimigo de Deus. Não é Deus sendo inimigo do homem, mas é o homem que tornou-se inimigo de Deus. Porque ele aceitou, ele substituiu Deus. E quando ele substituiu, ele tornou-se uma inimizade, ele se tornou inimigo de Deus. Satanás, tudo o que ele queria era que o homem colocasse uma inimizade. E ele colocou uma inimizade, uma contenda ali, naquele lugar, e separou o homem de Deus. Prosseguindo aqui. Porfia, contenda, briga, porfia, discussão. Entendeu? Emulação, ira. O homem tornou-se irado. Aquele lugar que era lugar de paz, agora se transformou num lugar de ira. Pelejas, dissensões, heresias. Isso aqui é que muitos homens hoje estão fazendo. Eles estão substituindo a palavra de Deus por heresias, por ensinamentos, por doutrina de homem, por credo, trazendo sobre credo sobre as pessoas, julgamento sobre as pessoas, achando que através do seu julgamento, das suas igrejas, eles estão trazendo as pessoas para Deus, estão salvando as pessoas, eles estão afastando as pessoas de Deus, porque eles estão trazendo heresia, ensinamentos, doutrinas erradas para o povo. E o povo com uma necessidade estão correndo. Invejas, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Tudo isso aqui é fruto de um pecado. Pecado de quê? Da incredulidade. Quando o homem, ele passa a descrer de Deus, quando ele passa a substituir Deus, ele passa a substituir a palavra de Deus, e ele começa a pender para este lado. Este é o lado do ser humano. Porém, quando ele reconhece Cristo como Salvador e ele aceita Cristo como Salvador, diz o profeta de Deus aqui nesta mensagem: agora é para isto que estamos aqui. Essa é a minha mensagem, tem sido o tempo todo. É a palavra de Deus. Precisamos nos firmar nisso, independente das outras coisas que aconteçam. Sempre fique com esta palavra. O homem precisa se firmar. É necessário que ele se firme. Tem que ter uma firmeza, uma necessidade para ele se firmar. Agora Deus, alguma vez, do mesmo modo que seu pequeno grupo aqui esta manhã, entendam, o homem precisa de novo.
E diz aqui o profeta de Deus, parágrafo 42, nós vamos encerrar. Agora, transformar, ser transformado. O que é ser transformado? O homem precisa ser transformado. O homem necessita ser transformado. O homem precisa ser transformado. Para ele ter comunhão com Deus, ele precisa ser transformado. Ele tem essa necessidade dessa transformação. Agora essa transformação é porque ele tem que querer, ele tem que aceitar. Agora essa transformação é porque eu quero? Não. É ele que tem que querer. A decisão é dele, a decisão é sua. Você que tem que tomar a decisão e querer ser transformado. Agora, como é essa transformação? Como vem essa transformação? A Bíblia diz como ouviram a palavra. Aí você crê na palavra. Aí quando você crê na palavra e você aceita a transformação, você passa a ser guiado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque a partir do momento que este homem é transformado, a sua natureza humana é transformada em uma natureza espiritual, ele deixa de viver sobre essa base desses pecados, desses erros aqui. Deixa de cometer isso aqui, viver sobre isso aqui e passa a ser guiado pelo Espírito Santo. Então há transformação na vida dele. E ele passa a ser transformado. Diz o profeta de Deus. Ser transformado é ser mudado. Vê que o que significa a palavra necessário? Ele tem que necessidade de ser mudado. Ele tem que ser mudado. Ele tem que ser transformado. Eu acho que é isso que Paulo deve ter dito. Tem em mente quando ele disse: transformai-vos pela renovação. Vejamos, deixe-me citar isto corretamente. E não vos conformais. Ou seja, Paulo está dizendo, não se conformais com as coisas deste mundo. Paulo diz que se nós esperarmos só nesta vida, se nós esperarmos só nessas coisas dessa vida, se nós vivemos sob a base só dessa vida, das coisas terrenas, nós somos os mais miseráveis homens da face da terra. E Jesus disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. De toda a palavra que procede da boca de Deus. E não vos conformei. Você sabe o que é conformar-se? Não vos conformei com este mundo. Nós não podemos estar conformados com este mundo. Porque as coisas deste mundo, a amizade deste mundo, é a inimizade de Deus. E nós não vamos chegar aonde nós queremos. Todo mundo quer ser salvo. Todo mundo quer chegar lá. Todo mundo quer ir para a terra prometida. Mas dessa forma, não podemos chegar lá. Só existe uma forma do homem chegar lá. Que é através de Cristo, da palavra, da transformação. Pela renovação do vosso entendimento. Agora não é mais aquele entendimento lá do Jardim do Éden, aquele conhecimento lá do Jardim do Éden. Não é o que eu conheço. Não é o que eu sei, o que eu conheço, o que os outros conhecem. Agora é ser transformado pelo novo conhecimento. O que é o novo conhecimento? É a nova fórmula que Deus escolheu para o homem ser salvo, para o homem ser guiado, que é o Espírito Santo de Deus. Continua, renovação do vosso entendimento. As coisas que você um dia pensou serem preciosas, deixar isto e se transformar-se em alguma outra coisa do que você certa vez era, o que você é agora está vendo? Ou seja, nós temos que ser mudados do que nós somos para o que nós éramos antes da fundação do mundo. Porque essa foi a escolha do homem, viver nessa condição. Mas a escolha de Deus não. A escolha de Deus é que o homem vivesse em harmonia com ele.
que o homem pudesse ter companheirismo com ele. Mas o que o homem fez? Separou-se de Deus. Então nós vamos voltar aqui. Então Jesus diz aqui assim, ó, no capítulo 3, necessário vos é, não te maravilha, vos disser que é necessário. Não te maravilha de ter dito, necessário vos é. Necessário é nascer de novo. Nós temos que ser transformados. Na alma temos que ter necessidade de ser transformado. Temos necessidade, a nossa alma, a alma do cristão, do eleito, do salvo, dos que estão desejosos de ser salvo, ela almeja por essa necessidade de voltar ao companheirismo original de Deus. E Deus formou, o plano de Deus foi que, através da morte de seu Filho Jesus, ele pudesse voltar de novo ao companheirismo, como diz aqui em São João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o homem sente necessidade de ser salvo e aceita o sacrifício do Filho de Deus no Calvário, é como diz a palavra: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizar será salvo, porém quem não crê será condenado. Tem que ter essa necessidade. Então, necessário, o homem tem que ter essa necessidade, o homem tem que requerer, o homem tem que querer ser salvo. Não basta eu querer salvar as pessoas, não basta eu só pregar o evangelho de salvação, basta você querer, você tem que querer, e você tem que aceitar essa base que Deus escolheu para que o homem possa ser salvo. Então que Deus nos abençoe, Deus nos dê da sua graça e que Deus possa nos ajudar. E que essa necessidade, você que ainda se encontra nesta condição, que encontra-se nessa base de homens pecador, de homem falho, saiba que existe uma condição. Saiba que Jesus morreu para que você pudesse voltar ao companheirismo em torno da sua palavra. Então que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo e que a graça de Deus esteja derramado em nossos corações. Vamos agradecer a Deus neste momento. Queremos agradecer a todos que estão conosco, estão nos assistindo, e Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e Pai que está no céu, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, nós já queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos deu nesta noite de estar diante de Ti, Pai. Pai, pela Tua palavra nesta noite, Pai, Deus, que há uma necessidade, que o homem sinta essa necessidade de ser salvo, que possa, Senhor, que ele possa almejar, que ele possa desejar nesta noite ser salvo. Deus, que um filho teu que está distanciado, que está afastado deste caminho, que ele sinta essa necessidade, que ele sinta esse desejo, que este gozo volte de novo para ele, essa necessidade de ter o teu companheirismo, de ter o teu Espírito como teu companheiro. Senhor, que haja essa necessidade, Senhor, que ele possa voltar ao companheirismo do Senhor.
Abençoe cada um dos teus filhos, aqueles que estão conosco, Pai, ouvindo o Senhor, estão ligados, assistindo. Ó Deus, abençoe cada vida, cada pessoa que estão afastadas desse companheirismo, que a sua fé está fraca, que está nessa condição de pecador, mas ele reconhece, Senhor, que ele precisa, que ele necessita da tua ajuda, que ele necessita de ti para voltar a este companheirismo. Ó Deus, ajuda, abençoe cada um dos teus filhos, Pai. Toma cada um nas tuas mãos. Esta é a nossa oração, esse é o nosso pedido, Pai. Abençoe cada um dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho. Amém e amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Amém. A fé no Filho do Homem, a fé que vence o mundo. Deus abençoe a todos. E amanhã, a nossa escola bíblica dominical, nosso ensinamento, amanhã será transmitido pelo YouTube, né? Através do pastor Eric Siqueira e a sua equipe ali no satélite estarão reunidos para transmitir a nossa escola. E à noite, o nosso grande culto de pregação da palavra de Deus. E você é o nosso convidado para participar conosco dos nossos cultos e orando a Deus para que tudo possa voltar ao normal, para que nós possamos voltar a ter companheirismo com todos, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.